Sejam então bem-vindos para mais uma hora nas tardes da rádio aqui na ABC Portugal. A nossa convidada de hoje é a Lourdes Ferreira. É a Lourdes Ferreira e eu vou tratá-la por tu porque andámos na escola juntas e por isso mesmo é estranho eu agora estar aqui a falar com ela na qualidade de entrevistada, mas não é de entrevistada, é uma conversa e aquilo que eu lhe pedi foi para ela vir conversar comigo porque acho que é muito importante conversarmos. E este mês, o Outubro Rosa, nós aproveitamos também sempre para termos aqui alguns testemunhos. E a Lourdes é minha amiga, andou comigo na escola, mas foi uma das contempladas, não é, Lourdes? Calhou uma rifa premiada, como eu costumo dizer. Tiraste uma rifa premiada, não te tirou a boa disposição, não te tirou a alegria de viver, mas tirou-te com certeza muitos momentos e fez-te passar por alguns momentos menos bons. Olha, Lourdes, é assim, não queremos desta conversa de todo explorar os teus sentimentos, queremos sim ter a tua experiência para que nós possamos sempre ter presente as conversas de quem passa, e isso não é fácil, para a prevenção, ou seja, para estarmos muito alertas a qualquer sinal que às vezes nós completamente negligenciamos, não damos valor e às vezes é preciso. Boa tarde, querida. Boa tarde, olá a todos. Obrigada por estares aqui comigo. Olha, Lourdes, estamos no mês que está quase a acabar, o Outubro Rosa. Fizemos uma caminhada também, sábado, até falei contigo. Antes de falarmos do teu caso, é importante falar destes assuntos, é importante que as pessoas estejam alerta. É fundamental, porque um dos problemas é precisamente o silêncio. Se não houver informação, se não houver divulgação, se não houver prevenção, se as pessoas não estiverem sensibilizadas para a necessidade precisamente de cumprirem todos os check-ins, todas as consultas regulares, porque a maior parte destes problemas oncológicos estão muito associados à detecção precoce, ao diagnóstico precoce, e a taxa de sobrevivência está diretamente relacionada com isso. E aí é mesmo importante que as coisas sejam apanhadas na altura certa, para que se possa fazer o diagnóstico atempado, para que dê tempo a fazer tratamentos, para que dê tempo para essas coisas todas, porque infelizmente depois também há problemas a nível do sistema de saúde que condicionam a resposta imediata. Às vezes estamos um mês à espera de um exame, outro mês à espera da ambulância, mais não sei quantos meses à espera de vaga para iniciar os tratamentos, e quanto mais cedo as coisas forem detectadas, maiores são as probabilidades de sobrevivência. Eu estava a dizer assim, Lourdes, como é que eu te vou apresentar como sobrevivente de doença oncológica? É estranho, mas a verdade é que esse é um termo, não é? É um dos mais usados, e é mesmo a questão do sobreviver, no sentido também de sobrepassar, de ultrapassar. Exatamente. Pronto, o sobrevivente resistiu a alguma coisa, não é? Não é só aquele que não morreu. Porque sobreviver não é só não morrer. A Lourdes é professora de português. É não morrer, mas também não perder de alguma forma aquilo que nós chamamos a qualidade de vida. Porque também é importante esse aspecto. Olha, Lourdes, tu és professora na Escola Básica e Secundária de Orem. És professora já há alguns anos. Sim, 30 e muitos. E eu também estou aqui há 30 e muitos, portanto, querias o quê? Não andaste comigo na escola? Andamos empatadas. Não. Olha, vamos então contar um bocadinho da tua história. Como é que tu tiraste esta rifa? Onde é que ela te calhou? Foi simples, eu fazia os meus diagnósticos normais, como todos devemos fazer. Tinha feito há relativamente pouco tempo até consulta de ginecologia e, entretanto, houve a presença das carrinhas aqui no nosso centro de saúde. Do rastreio. Do rastreio. Eu recebi o postalinho da praxe, não é? Para vir fazer o rastreio. Na altura até achei que se calhar não valia a pena, tinha feito consulta há pouco tempo e tal, mas depois, por vários fatores, acabei por ir. Foi a minha sorte, porque na altura a Liga estava a fazer aos 45 anos, depois a taxa de sucesso era muito grande e acharam que fazer aos 50 que seria suficiente, e entretanto acho que a proposta mais recente é para se voltar a fazer aos 45. Aos 45 já voltou. Outra vez. Portanto, eu fui essa primeira leva do diagnóstico aos 45. Portanto, a primeira vez que eu fui à carrinha, fui logo, recebi logo a carta da Liga
para ir a Lisboa repetir testes e exames. Quanto tempo depois de teres feito o teu exame? Cerca de 15 dias. Foi? Sim, ao fim de 15 dias, 3 semanas no máximo, recebi logo o postal para comparecer. Na altura, como eu tinha vários quistos na mama e andava a ser seguida, nem me assustei, nem fiquei muito preocupada. Eu achei, eu vou lá dizer-lhes que já sei que tenho aqui uns quistos e que tenho aqui umas coisas. E de forma que quando lá cheguei até ia muito descontraída e achei que era mesmo só para confirmar. E elas disseram que não, que tinham detectado alguma coisa de anormal e, portanto, seguiu-se o processo que é o percurso habitual. Portanto, repeti os exames, confirmou-se que havia ali qualquer coisa que não estava bem, fiz a biópsia, estive a aguardar os resultados da biópsia. Inicialmente, supostamente havia um problema apenas numa mama. Depois foi agendada uma consulta, fiz as consultas médicas, a ideia era fazer uma cirurgia em ambulatório e quando fui à consulta de anestesia e essas coisas, marcaram uma cirurgia e no próprio dia da cirurgia é que, em conversa com o médico, ele também me fez essa pergunta, então como é que a senhora aqui veio parar, o que é que lhe aconteceu? E eu lá expliquei. E expliquei-lhe que já andava a ser vigiada, até porque tinha quistos nos 2 peitos. Ele, mas o outro também. E então eu que tinha conseguido de alguma forma fazer isto discretamente, precisamente como tu disseste, como sou professora, e vou muitas vezes para Lisboa em visitas de estudo ou atividades, para todos os efeitos, para a minha família eu andava nessas blandas. A minha mãe, as mães têm estes segundos sentidos muito estranhos, realmente comentou, muitas visitas de estudo tens tu este ano. Pronto. Acabei por só informar, para não pôr esta carga na família, não é? Acabei por só informar o núcleo só mais próximo, ali o meu marido e assim. Mas depois acabei por informar a família praticamente só nas vésperas de ir para a cirurgia, até para não dar tempo a andarem ali preocupados. Essa parte foi chata, porque quando lá cheguei o médico decidiu, então, se tem problemas nos 2 peitos, vamos avaliar o outro peito também e avançamos só para a cirurgia quando tivermos certezas. É claro que eu me fartei de ralhar do médico e disse, mas porquê é que não viram isso antes? Já toda a gente sabia que eu tinha esse problema. Porquê é que não viram isso antes? Obrigam-me a andar aqui para trás e para a frente. Mas ainda bem que o médico tomou essa opção, porque realmente o outro peito também já tinha ali coisitas chatas para tirar, e de forma que quando acabei por ser operada, fui operada aos 2 peitos, já não foi em ambulatório, portanto eu tive cancro da mama bilateral, não é? Um cancro da mama é mau, 2 cancros da mama não é melhor, mas acabou por funcionar tudo bem, por correr tudo bem, ficou marcada a nova cirurgia, fui operada aos 2 peitos, regressei e pronto, depois passei à outra etapa. E a tua cirurgia consistiu em quê? Portanto, num dos peitos foi uma cirurgia, a intervenção é feita pelo mamilo, pela auréola, e foi tirado o tumor, foi tirado de forma, era um tumor pequenino, o outro era bastante maior e tive que fazer uma quadrantectomia, significa que um quadrante do peito foi retirado, portanto uma parte da mama foi retirada. Na altura propuseram uma reconstrução mamária, eu fui operada em Lisboa, no IPO, de que só tenho bem a dizer. O nosso serviço de saúde não é perfeito, mas com os poucos meios e com as poucas coisas que às vezes os profissionais de saúde têm, fazem milagres. Uma equipa fantástica e maravilhosa que me cuidou. E, portanto, na altura, eles têm muito aquilo que eles chamam o tratamento multidisciplinar. É uma equipa com psicólogos, com o cirurgião, com a equipa médica, os enfermeiros, os terapeutas, os fisioterapeutas, a parte da plástica. Portanto, a equipa que analisa o nosso caso é composta por todas nutricionistas, é muito completa. E eles avaliam todos os lados da doença oncológica.
E, portanto, na altura foi-me proposta, eu a brincar até dizia ao médico, eu para o bloco operatório de livre vontade não vou. Se me disser assim, é obrigatório, tenho que ir, é muito importante para a sua saúde, ou isto tem consequências, eu digo-lhe já que sim. Por uma questão de estética, não sinto necessidade disso, mas obviamente isso é o meu caso pessoal. Entendo perfeitamente quem tiver dificuldade em lidar com essa parte, porque às vezes a mutilação do corpo é extrema. Pronto, podes ficar desde tirarem partes da mama até à ablação completa da mama. Pode-se ter que retirar o peito todo. E há pessoas que não lidam, nem têm que lidar, cada um de nós lida com as coisas de forma diferente. E há pessoas para quem é importante essa parte estética. Para mim, a minha urgência era despachar-me mais rapidamente, voltar à minha vidinha normal e com o mínimo de intervenções possíveis, portanto, não senti essa necessidade. Compreendo perfeitamente quem a sinta e acho normalíssimo e desejável. Se for importante para a pessoa, deve mesmo fazer todo esse tipo de tratamentos. Lourdes, depois da cirurgia, vêm os tratamentos. Certo. Mas antes, aquela primeira reação, porque depois de um diagnóstico de cancro, temos que lhe chamar o nome que ele tem. E é o nome dele, e não temos que ter medo das palavras. É verdade. E às vezes, em relação ou não a tratarmos as coisas pelo nome, pode Temos um levar... ditado em Portugal que é chamar o boi pelos nomes. Exatamente. Chamar os bois pelos nomes. Exatamente, é verdade. E é muito importante às vezes até para diagnósticos, mas parece que o mundo acaba ali. Não sei o que é que aconteceu contigo e era isso que eu queria que tu me explicasse um bocadinho. O que é que aconteceu contigo? O que é que se transformou em ti quando tu recebeste esse diagnóstico? Eu não sou propriamente a pessoa melhor para falar dessa parte porque, modéstia à parte, acho que lidei bem com o problema, não é? Mas há uma série de medos. No meu caso pessoal, honestamente, não foram muitos medos relacionados comigo. Foram medos relacionados com os meus. Pronto, era isso que eu queria um bocadinho. A probabilidade de que aquilo fosse muito grave e que eu pudesse realmente morrer assusta, como assusta toda a gente, mas a minha preocupação principal era que eu não podia morrer porque tinha filhos pequenos. E como tinha filhos pequenos, e se tiver que ser, pois terá que ser. Mas se não for, é melhor. Pelo menos, e lembro-me perfeitamente na altura de pensar, ao menos que eu consiga mais medo, se me derem mais, se eu tiver o privilégio de ter mais meia dúzia de anos, porque os meus filhos estavam naquela fase da adolescência e eu queria muito deixá-los mais ou menos orientados, que nunca estão. Porque agora, mesmo se tiverem 30, 40, 50, eu acho que eles não vão estar e, portanto, vou continuar a achar que sou muito precisa da vida deles. Eles acham que não, que a gente não somos nada precisos, não é? Mas pronto. E na altura a minha preocupação foi mais essa. Proteger os meus pais e os meus familiares, porque eu sabia que iam lidar mal. Protegeste-os até que pudeste, não foi? Enquanto pude, não é? Podemos achar que é um bocado egoísta, podemos pensar, eles próprios me disseram, mas porque é que tu não disseste? E nós tínhamos direito a saber e a ser informados. Eu tomei essa decisão de proteger as pessoas, até porque felizmente sou uma privilegiada e sei que sou amada pela minha família e, portanto, podendo poupá-los, tal e qual como eu penso em relação a eles, eu ficaria tremendamente preocupada e enervada e ansiosa, e sabendo que podia poupar-lhes esses sentimentos, fiz essa opção. Pronto, enquanto foi possível. A partir do momento em que tinha que dizer, disse, não é? Mas a minha preocupação era mais essa. Não era muito comigo. Claro que nos preocupamos connosco e queremos estar vivos e queremos viver, e não, tudo isso é óbvio. Mas a minha preocupação principal era mesmo essa. Era a possibilidade de acabar de criar os meus filhos. Isso é que era fundamental para mim. E o objetivo era mesmo esse. Era conseguir mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, o que fosse, mas sempre a somar, sempre a ganhar. Sempre a ganhar. Depois da cirurgia, tiveste tratamentos? Tive tratamentos. Não fiz quimioterapia, aquela quimioterapia convencional, que as pessoas ainda relacionam muito com a perda do cabelo, com aquela coisa. Fiz quimio oral, portanto é medicamentosa, não é intravenosa,
é medicamentosa, tem mais ou menos os mesmos efeitos, mas menos intensos. Pronto, o cabelo não cai, mas cai muito, mas não cai totalmente, não é? É aquela situação de estares a tomar banho e no final olhar para o ralo do chuveiro e assusta um bocadinho, mas pronto, não cai completamente. As náuseas, o mal-estar, as dores no corpo, as dores de cabeça, aquela sensação constante de mal-estar mesmo, não é tão intensa, não é tão intensa. E então, primeiro fiz radioterapia, as 30 sessões de radioterapia, que também não são fáceis, porque a radioterapia também tem os seus inconvenientes, não é? E na zona do peito tem depois implicações na capacidade respiratória, no músculo cardíaco, essa radiação toda tem consequências. O cansaço, a dificuldade em respirar, essas coisas todas que estão associadas à radioterapia, as queimaduras na pele, porque é radiação, não é? Ainda hoje tenho um bronzeado diferente na zona do peito, pronto, mas é distintivo. E depois a quimio oral, que eles dizem que é preventiva, e durante 5 anos, portanto aquele comprimidinho não pode falhar, e nós cumprimos os tratamentos que nos são recomendados. A minha equipa médica, volto a repetir, era excepcional e tinham isso tudo muito bem controlado. E foram 5 anos a fazer esse tratamento, com as consultas periódicas, não é? As consultas ali, primeiro 3 em 3 meses, depois de 6, depois uma vez por ano. Ainda continuo com esses check-ups anuais. Já não estou a fazer a medicação. Fui diagnosticada em 2013, portanto, já foi há algum tempo, mas quando ia às consultas ia sempre com aquele medo de... É sempre um dia de muito stress, porque vamos... Mesmo agora? Ainda agora. Vais sempre com medo de... Falavas há bocadinho do medo, e os doentes oncológicos têm sempre esta espada na cabeça. Então, um bocadinho como os alcoólicos anónimos, não é? Tu nunca deixas de ser alcoólico, estás ali em prevenção, estás ali em... E os doentes oncológicos também, há sempre o medo das recidivas, há sempre o medo de uma metástase, há sempre o medo de que apareça em outro lado, que volte, e esse medo não desaparece, aprendemos a lidar com ele, porque também posso ser atropelada quando for ali a descer à rua, não é? Pronto, é uma das hipóteses, mas não tem que ser uma fatalidade. Claro. Lourdes, este período, tu davas aulas. Tu tivestes muito tempo também sem dar aulas ou... Tive, portanto eu estive praticamente, enquanto andei nesses tratamentos, estive quase 1 ano de baixa. E depois quando regressei com ainda algumas limitações e com muitas consultas e a ter que faltar de vez em quando. Fomos conciliando, os meus colegas no trabalho foram extremamente solidários comigo, e desde trocar aulas, alguns deram aulas por mim, na minha vez, tirando do tempo livre deles, das tardes livres deles, dos dias em que não temos componente letivo e que temos essas horas para preparar aulas, para corrigir testes. Alguns deles abdicaram dessas horas para dar as minhas aulas, e fomos conseguindo conciliar tudo. Sentiste sempre apoiada? Não posso dizer que não, fui muito apoiada. Tu estavas a falar dos teus filhos e a tua grande preocupação era criar os teus filhos, mas eles com certeza teriam também alguma preocupação. Como é que vocês, assim, no seio da vossa família, como é que passaram este período? Essa pergunta é particularmente pertinente, porque... Penso que será também o mais difícil de todo o processo, não é? É porque o cancro é uma doença que não afeta só o doente, afeta a família. Primeiro porque nós ouvimos todos os dias notícias terríveis de cancros fulminantes, de pessoas em estado terminal, e isso assusta toda a gente. E quando um familiar nosso é diagnosticado, obviamente também nos assusta a nós. E é muito complicado, depois dependendo das personalidades. Há crianças que perguntam tudo, mas o que é que tu tens, porque é que está, que querem ver, não é? Mostra-me a tua cicatriz. E há outras crianças que pura e simplesmente engolem, não fazem comentários, não perguntam nada
e aquilo anda a moê-los por dentro. Portanto, em termos de família, isto é extremamente importante e tem implicações nos outros. No meu caso, na minha família, eu sei que as pessoas andaram muito preocupadas e que isto afetou, por exemplo, a minha mãe sofreu imenso, como eu ponho no mesmo lugar, a minha preocupação com os meus filhos, suponho que foi a mesma preocupação Claro que ela teve comigo, de ver a filha a passar por isso, até porque nós temos antecedentes na família. A minha avó morreu de cancro da mama, portanto eu pertenço a um grupo de risco. A minha preocupação também tem sido muito essa, por exemplo, em relação à minha filha, não é? Porque não é a herança que eu gostava de lhe deixar, obviamente. Mas é uma situação que passa sempre pela cabeça do doente oncológico. Claro. É que está a passar, mas a que os outros possam passar também, não é? E é mais um peso, porque temos que nos preocupar connosco, em ficarmos bons, e temos a preocupação de cuidar dos nossos, de tentar que aquilo não os afete. E no caso dos filhos, eu lembro-me perfeitamente de sentir os meus filhos muito preocupados. Se eu me sentasse no sofá e fizesse porque estou cansada, algum deles dizia: o que é que foi isso? O que é que tu tens? Porquê é que estás a respirar fundo? Dói-te alguma coisa? Há logo ali uma preocupação. E depois às vezes também é incómodo até o excesso de cuidado e de proteção que têm connosco. Porque não podes carregar pesos, não podes ir fazer isso. Não, e às vezes isso irrita um bocadinho, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade, porque às vezes não podemos mesmo. E apetece, e até eu não sou propriamente a doente exemplar, porque, pronto, às vezes esticava-me um bocadinho nas coisas que podia e que não podia fazer, mas na altura, só para teres uma ideia, na altura em que eu fui operada, o médico disse-me que não podia fazer movimentos rotativos, não podia levantar os braços acima do torso e não podia pegar em pesos. Eu tinha um sobrinho recém-nascido. E quem é que me convence? Estás a ver, não estás? Pois. Quem é que me convence não vou pegar a mim no meu que eu sobrinho. não posso pegar? Disseram-me, não pegas em, não é melhor não pegar em nada com mais de 2 quilos. Pronto, o rapaz ainda por cima nasceu com 3 e muitos. Pronto. E portanto, quem é que me convence a mim Também. que eu não posso pegar no meu sobrinho? É que nem pensar. E portanto, há algumas coisas que... Mas por outro lado, isso também é importante. Porque o sentir-te sempre limitada, sempre não podes, sempre não há momento nenhum em que te deixem esquecer que estás com aquele problema. E é importante que deixem o doente esquecer o problema? É. Tão importante que a própria lei agora está a defender isso, o direito ao esquecimento, para que não fiquem os registros médicos, porque, por exemplo, se quiseres fazer um seguro ou um empréstimo de uma casa, a um doente oncológico as taxas as tarifas não são propriamente os mesmos, porque se assume que aquele doente tem uma expectativa de vida inferior. E, por exemplo, no empréstimo da casa há 30 anos, os bancos não vão perder dinheiro. Exatamente. Oh, Lourdes, este processo todo, e as pessoas, não sei se eu quando te abordei porque tenho confiança contigo, e disse assim: Lourdes, tu falas da tua doença assim com à vontade, porque de todo queria estar aqui a falar de alguma coisa que tu não quisesses, mas ainda hoje as pessoas chegam ao pé de ti e dizem assim: como é que tu andas? Nunca mais... O estarem sempre a lembrar. Sim, mas isso é bom. É bom no sentido em que percebes que as pessoas gostam de ti, se preocupam contigo e que querem saber se estás bem ou se precisas de alguma coisa. Por outro lado, a insistência em eu não sinto isso, mas se calhar também não sinto porque falo abertamente e as pessoas Sim, também. Não se sentem inibidas disso. Agora, a questão de não falarmos das coisas ou de falarmos delas sem ser de modo aberto, claro, é mais difícil. Eu acho que não se deve dar confiança. Eu costumo dizer que não gosto de lhe dar confiança. Pronto. Não gosto de lhe dar confiança. Eu costumo dizer que não podemos dar muita confiança à doença. Exatamente. E acho que dizer o nome é uma forma de enfrentar. Irritava-me um bocadinho quando tem o bicho. Eu pensava sempre: caramba, eu estou velha, mas será que é caruncho que eles estão a falar? Não, o bicho era outro. Lourdes, vai lá, realmente. Não, o bicho que eles queriam saber como é que estava o bicho. E aquilo incomodava-me,
porque nós temos medo de nomear as coisas, quase como se ao nomeá-las as estivéssemos a convocar também para nós. Se calhar a chamá-las pelo nome é fazer-lhe frente. Exatamente, é mais nesse sentido que eu penso que as coisas devem ser feitas, mas mais uma vez, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa lida com as coisas de forma diferente. E não estou sequer a dizer que se a pessoa lida um bocadinho com mais dificuldade ou é normal que a pessoa fique deprimida, é normal que a pessoa fique triste, é normal tudo isso. Uns disfarçam melhor que outros, às vezes também é isso. Tu foste sempre uma mulher muito bem disposta. Tenho dias. Olha, querida, eu também eu costumo responder isso. E às vezes não estamos, e aparentamos estar também. E sei que é assim. Mas Lourdes, nós às vezes, quando falamos, até mesmo com os responsáveis da Liga Portuguesa contra o Cancro e as ajudas que existem, o doente oncológico tem muita despesa e até, agora tu falaste na reconstrução, mas há quem não faça a reconstrução e existem as próteses e tudo isto é muito caro, inclusivamente as perucas, porque há pessoas que não lidam bem. Tu não tiveste nada desses problemas, não precisaste nada disto, felizmente. Mas, por exemplo, o ficarmos com o corpo mutilado, e tu com certeza que ouviste muitas histórias nos corredores, nos internamentos, isso é uma situação muito delicada quando a doente regressa à casa e tem que voltar à sua vida normal, à sua intimidade com o marido, ao facto de se expor, não é? Certo. É extremamente complicado e, mais uma vez, depende de pessoa para pessoa. Sem dúvida. E de relação para relação. E eu acho que depende muito da força que o companheiro dará. Óbvio. E é fundamental esse apoio. E há casais, inclusive, por exemplo, a taxa de divórcio em casais com problemas oncológicos, com mulheres que tiveram esse problema, ela é elevada. Porque às vezes a questão do corpo, se a relação for muito baseada no aspecto físico e se o casal não tiver outro tipo de relacionamento, outro tipo de empatia, outro tipo de ligação, que não apenas um casamento não se pode basear só, pelo menos é o que eu penso, no aspecto físico, porque se casamos porque a outra pessoa é bonita e de repente o corpo do outro já não nos agrada, se calhar é capaz de não ser uma base muito sólida para uma relação. Claro. Mas é muito difícil isso. E é difícil por causa das nossas próprias inibições, não é? Porque tu realmente olhas para o teu corpo e ele já não é o que foi antes. Depende da forma depois como encarares um bocado isso. Eu também acho que já tive o cabelo mais bonito, agora tenho cabelos brancos, já tive a pele mais esticada, agora tenho celulite, já fui mais elegante, agora já tenho uns quilos a mais, e o meu peito já teve um formato que agora não tem. Faz parte da mudança do corpo, eu encaro assim. Se a pessoa tiver um companheiro, e quando eu disse que não vou para o bloco operatório de livre vontade e que não quis a reconstrução mamária, perguntei obviamente ao meu marido se incomoda-te muito, e a resposta do meu marido foi que a única coisa que me incomoda é se não estiveres cá. Pronto. E a partir daí a situação ficou resolvida. E, portanto, era o que eu dizia, portanto, já não preciso de amamentar, não é uma parte, não está tão bonito como já foi, não está, mas eu lido com isso, aprendo a lidar com isso, em família aprendemos a lidar com isso, e quando eu digo em família também implica em casal, claro, mas há pessoas para quem, e depois depende muito da autoestima das pessoas. Há pessoas que também, olhando para o seu corpo, às vezes não tem a ver com o parceiro, e há pessoas tem a ver com elas próprias. Exatamente, e há pessoas que têm muita dificuldade em encarar. Tu vistes logo... Eu estava curiosíssima. Mas há muita gente que demora muito tempo a ver-se ao espelho, não é? Sim. Não, eu estava curiosíssima para ver como é que as coisas tinham ficado e para tentar arranjar logo que solução é que eu faço aqui. Não é? Pronto, se usar um sutiã almofadado e tirar a almofada de um lado porque o outro peito ficou normal, digamos assim, entre aspas, e aquele ficou um bocadinho mais pequeno. Ok, então no peito está normal, tiro lá o acolchoado, mantenho o acolchoado na outra parte do sutiã e está tudo bem, e fica tudo do mesmo tamanho e esteticamente não há aqui problema. Volto a repetir,
Nesse aspecto tive sorte. Claro. Pronto. Apesar das complicações, apesar de ser um cancro da mama bilateral, o facto de ter sido diagnosticado atempadamente, reforço, impediu que isto tivesse conclusões e que podiam ser fatais, podia ter corrido muito mal, e felizmente o fator decisivo dito claramente pelo meu médico foi ter sido diagnosticado a tempo. Por isso é que eu insisto tanto com as pessoas que não percam as vossas consultas, não deixem de ir à carrinha, não interessa se foram avaliadas há pouco tempo, vão. É gratuito, há um trabalho aqui de muito mérito da Liga, e sermos avaliados e sermos diagnosticados atempadamente é fundamental, porque depois estas situações, todas elas são evitadas, porque quanto mais cedo formos diagnosticados, se calhar pode ser uma intervenção cirúrgica mais leve, se calhar podem ter que fazer uma quadrantectomia como eu fiz, ou podem ter a ablação total da mama, mas a situação em si vai facilitar. Mesmo hoje, mesmo em situações mais graves, hoje a taxa de sobrevivência é muito animadora, mas muito animadora mesmo. E se há uns tempos nós, quando ouvíamos dizer que alguém tinha cancro, achávamos que era uma sentença de morte, hoje, felizmente, com a evolução da medicina, com o diagnóstico precoce e com a informação, as pessoas já vão tendo formação ao fazerem a autopalpação da mama, estão mais atentas às questões, fala-se mais abertamente disso, as escolas têm um papel, não é? Com a educação para a cidadania, para a sexualidade e o conhecimento do corpo, que implica isto, maioritariamente isto, não outras coisas como às vezes ouvimos por aí dizer. O trabalho que se faz com os alunos é este, é de prevenção, é de informação, e nesta área também. Há parcerias, vão os enfermeiros à escola, abordam estes aspectos, esclarecem, e essa informação é que tem salvo muitas vidas. Lourdes, o teu relacionamento, depois de se passar por um processo deste, e tu há bocadinho também já te disseste que não tinhas, só tinhas bem a dizer, neste caso do IPO de Lisboa, cria-se uma relação muito forte também com todos aqueles profissionais de saúde, não é? De certeza. De certeza, porque qualquer situação hospitalar é uma situação de fragilidade. Ponto. Estamos ali por algum motivo e se lá estamos, não estamos bem. No caso da doença oncológica, isto é duplamente verdade. E depois, aquelas pessoas que estão contigo e aquele incómodo, desculpe porque eu vomitei, a pessoa vai limpar o teu vomitado, não é um assunto agradável. Ou porque os pensos, toda a dor, o sofrimento, mesmo as enfermeiras, quando inevitavelmente, porque há coisas que não vamos mentir, há coisas que são dolorosas, não é? E tu sentes que a enfermeira está a fazer-te o penso ou a tirar os pontos e ela própria está incomodada porque sabe que te está a causar dor e aquela sensibilidade, Dona Lourdes, desculpe, eu sei que está a doer um bocadinho, desculpe lá, mas tem que ser. E cria-se ali uma solidariedade, uma empatia com essas pessoas, porque essa gratidão vem muito de te sentires ali acompanhada, acarinhada, protegida, cuidada, e o sofrimento inerente a estes momentos, não é? Cria inevitavelmente essa sensação de gratidão porque sabemos que aquelas pessoas tiveram uma parte importante no nosso processo de cura. Eu costumo dizer que, infelizmente por um lado, felizmente por outro. O nosso sistema de saúde pode ser muito mau, que é. Tem coisas más, sim. Tem coisas más. Ao nível dos cuidados de saúde primários, é uma desgraça. Certo. Ao nível das urgências, se tivermos uma dor de barriga, é outra desgraça, porque ninguém sabe porque é que nos dói a barriga, mas ficamos com uma pulseira verde, ou a dor de barriga já passou, ou é uma coisa muito grave e às vezes tem mau resultado. Mas, em termos de doenças graves e então doenças oncológicas, eu acho que o atendimento é sempre muito bom, é muito humano e as equipas são extraordinárias. É porque eles têm um fator também muito interessante, que eu penso que em termos de recursos humanos, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares que estão nessa parte, têm um perfil diferente. Têm um perfil, porque aquilo, para os profissionais de saúde, lidar com isto diariamente é um peso. Eu suponho que eles, quando chegam a casa ao fim de um dia inteiro ali, a lidar com tanto sofrimento e tão intenso, que para eles também deve ser terrível chegar ao fim do dia com aquele sentir.
E só mesmo tendo um perfil ali com essa sensibilidade é que aguentam. Aliás, na altura eu apercebi-me, e em conversa com as enfermeiras, com as auxiliares, elas diziam isso, havia muitos enfermeiros que passavam por ali, estavam 2 meses, 3, e depois seguiam porque não aguentavam. Não aguentavam mesmo. E os que lá estão de corpo e alma. São equipas fantásticas. Portanto, disso não há nada a dizer. Eu não tenho nenhuma razão de queixa. Claro que não funcionou tudo bem, houve atrasos em consultas, houve alturas em que tu chegas e as coisas não... E continua a haver, claro, mas os recursos às vezes também não permitiam mais. Olha, falando, o doente oncológico tem alguns direitos. Por exemplo, os direitos das crianças. Eu costumo dizer que ao lado dos quadros dos direitos das crianças devia também estar um dos deveres das crianças, que às vezes as crianças não se lembram que também têm deveres e acham que tudo é direitos. Mas o doente oncológico tem alguns benefícios, mas que depois terminam mesmo o doente que continua a precisar de consultas, de deslocações. Em termos de direitos e até para os tratamentos, como é que isto funciona, Lourdes? Ou como é que funciona no teu caso? E tu sabes como é que funciona? Mais uma vez, eu tive sorte e fui uma privilegiada, precisamente porque sou professora, eu tenho um subsistema de saúde que é a ADSE e que proporciona-te acesso a alguns serviços que não funcionam noutros casos. Pronto, por exemplo, o transporte. A ADSE eu tive direito ao transporte por táxi, portanto vinham-me buscar a casa, levavam-me aos tratamentos e traziam-me a casa. O meu taxista fantástico e maravilhoso, quando eu chegava ao táxi, já tinha o banco tombado, já tinha o ar, quando eu fiz tratamentos de maio até julho, e estavam 30 graus e ele estava com um casaco acolchoado vestido, porque tinha o ar-condicionado no máximo para o frio, porque já sabia que eu vinha de lá cheia de suor, cheia de calores, enjoada, e portanto tinha esse cuidado de ter o carro fresco, de vir, eu deitava-me e ele dizia: deite-se, deixe-se estar sossegadinha, feche os olhos, que era para não sentir tanto enjoo de vir no carro, fecha os olhos, que quando chegarmos a casa eu digo. Pronto. E eu vinha ali, tive este que eu considero que foi um privilégio. Algumas pessoas, por exemplo, que não tenham serviços de saúde, um seguro de saúde, um subsistema de saúde, que têm o serviço prestado, como se diz, pela Caixa, não é? Vão nas ambulâncias, têm o transporte, o Estado garante-lhes o transporte, obviamente, mas depois eles também não têm ambulâncias para poder prestar o serviço individual. E depois às vezes se anda muito tempo. Exato. E imagina que tens um doente de Orem, um doente de Tomar, um doente de Santarém, um doente do Cartaz, um doente de Vila Franca. Arranca uma ambulância de Orem e vai apanhando esta gente toda. O de Orem chegou lá e fez tratamento às 10 da manhã. Mas o de Santarém vai ter o tratamento às 4 da tarde. Pois. Significa que a ambulância está lá toda a gente à espera, e só quando todos estiverem despachados é que a ambulância regressa e vai colocar as pessoas, devolvê-las ao seu descanso, à sua casa. E isso para essas pessoas é um martírio, porque indispostas, enjoadas, com náuseas, com quebras de tensão, porque os tratamentos que provocam isso tudo, andam muitas vezes o dia todo ali a rebolar. Às vezes pessoas com muita idade. Não é? Lembro-me de uma senhora com 80 e tal anos, que, coitadita, os filhos eram imigrados, não tinha cá nenhum filho, portanto ela vinha com os bombeiros, 80 e muitos anos, já um bocadinho descompensada, desorientada, estava ali e depois estava o dia inteiro ali a rebolar. E gostava-me imenso quando via lá essa senhora. Mas tem a ver depois com a forma como... O que é importante referir é a garantia de que a pessoa tem o transporte, esse direito é-lhe garantido. Não temos no nosso país os tais recursos para permitir que isto fosse mais humano, esse tratamento. Sim. Nem sempre. Eu também cheguei a partilhar o táxi com outras pessoas, mas às vezes era importante este cuidado.
Mas depois tu tens outros serviços, por exemplo, o IPO em Lisboa tem a Casa do Gil para as crianças, há algumas situações em que eles arranjam o alojamento, se a pessoa tiver que fazer tratamentos mais continuados, que hospital de dia, essa parte também é importante em termos de transporte. Em termos fiscais, enquanto estás a fazer os tratamentos, há algumas isenções fiscais, por exemplo, o reconhecerem que a pessoa usa muito o seu transporte para ir às consultas, para ir aos tratamentos. Há isenção, por exemplo, no imposto de selo do carro, os atestados multiusos que te permitem um sistema de IRS diferente, enquanto a pessoa está nos tratamentos, e depois, se tiver mais de 60% de incapacidade. Pronto, mantens esses direitos. Se não ficares com os 60% de incapacidade, esses direitos também deixas de os ter. E, no entanto, continuas a ter as despesas, continuas a ir aos rastreios, continuas a ir às consultas, continuas a ir aos tratamentos, continuas a ir fazer o check-in, continuas a... o check-in disparado, o check-up, check-in é bem melhor. Eu ia fazer assim, bem melhor. Check-in é bem melhor. Não tenho aqui nenhuma dúvida. Pronto, mas e ficas com com algumas limitações, não é? Não é tudo rosas, quer dizer, a pessoa fica com sequelas do problema de saúde que teve, o cansaço. Era isso que eu queria que tu abordasse agora, se sentes que ficaste de diferente. Sim, canso-me muito mais, fiquei com algumas dificuldades nos meus braços, portanto há alguns movimentos que eu tenho dificuldade em fazer, pouca força, não consigo carregar pesos, pronto, fiquei sem força nos braços, e ainda por cima, como foi bilateral, às vezes isso acontece num dos braços, mas do lado onde fizeste a cirurgia. No meu caso foi os dois, mas vais aprendendo a viver com essas sequelas. Aprende-se sempre a viver com aquilo que aparece. E adaptas, depois nem sentes, nem quer dizer, pronto, não te lembras, mas está lá. Luz, durante este processo, desde o diagnóstico à cirurgia, alguma vez tiveste medo? Ui, tantas vezes. Tiveste medo do desfecho fatal? Tive muito medo. Para já no dia do diagnóstico. Sim. Quando dizem é cancro, pronto, todos os medos associados ao cancro vêm-te à cabeça. Pensas, olha, e se me calhar a mim também ter que ir desta para melhor, não é? E aquela questão de o que é que eu tenho que tratar antes de ir? Pensas logo. Pensaste logo. Também? Então, se isto correr mal, deixa-me cá organizar a minha vidinha, porque se isto corre mal eu quero deixar as coisas, não quero deixar trabalhos para ninguém, quero deixar as decisões tomadas, na altura fiz o meu testamento vital, porque achei que devia fazer, e ser eu a decidir que se chegasse a algum momento em que houvesse decisões difíceis a tomar, elas estivessem tomadas por mim e ninguém tivesse que as tomar e ficar com esse peso de consciência. E chegaste fizeste o teu testamento? Fiz o meu testamento, não o cheguei a submeter, filo, porque estava feitinho lá no computador, porque se chegássemos a esse ponto, aquilo era depois avançar rapidamente, mas as decisões estavam tomadas. Pensei esse processo, sim. Depois, medos. Neste momento é um medo que toda a gente tem quando passa por uma experiência oncológica. É de voltar a ter cancro, claro. Sabemos que as probabilidades são maiores, que estatisticamente a questão de voltar a ter um problema oncológico existe, e esse medo existe. Mas procuro não lhe dar grande confiança, como estávamos a falar há bocado. No início. Não é? Olha, voltaste depois à escola. Certo. Um ano e tal depois. Como é que foste recebida? Muito bem. Muito bem. Foi um regresso normalíssimo. Pronto, foi a sensação boa de voltar à rotina, de sentires que reconquistaste a tua vida, a tua rotina, o teu dia normal. E isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante isso, e é muito importante que mesmo durante o processo da doença mantenhas alguma rotina. É muito mau aquela questão de ficarmos fechados em casa, de não querermos falar com as pessoas, de não querermos ser vistos em público porque estamos inchados, porque perdemos o cabelo, porque perdemos todo o aspecto físico, porque as pessoas olham para nós. E essa é uma outra coisa que a mim incomodava-me.
Incomodava-me que olhassem para mim, coitadinha. Aquela coisa de, ai, ela tem cancro, coitadinha. E olharem para mim, cheinhos de peninha, que aquilo irritava-me um bocadinho, não é? Porque, sim, estava ali com um problema grave, sim, mas achava que não era motivo para olharem para mim daquela maneira. E incomodava-me. E isso faz com que eu entenda, por exemplo, as pessoas que não se querem Depois expor se isolam. publicamente e que se isolam. Portanto, é uma forma de, em sociedade, podermos ajudar o doente oncológico. Não o olhar com essa pena, até porque, ou olhar para ele como se, coitadinho, vai morrer. Não é? Tem a sentença lida. E isso não ajuda em nada. Em nada. E estás a ver porque é que é importante estas conversas? Que é para quando nós temos alguém, amigo, mais chegado, que está com um problema desses, falarmos normalmente e não chegarmos lá com aquele ar dramático. Isso não ajuda nada. Não ajuda, pelo contrário, faz a pessoa sentar-se. Se vão visitar a pessoa, a ideia é... E não lhe deem, como diz a Marina Antunes, nem pantufas, nem pijamas de flanela. Queres que eu te conte o que é que me levaram de melhor? O que é que foi? Eu digo-te. Tive o meu colega que me apareceu lá com um tupperware de sopa de agrião. Boa. E que disse, eu sei que tu deves estar com pachorra tu deves estar com pachorra para tudo, menos para cozinhar. Fiz sopa de agrião, está-te aqui um tupperware. Se quiseres, ficas com ele. Se não quiseres, eu volto a levar. São coisas que nunca vais esquecer. Soube-me tão bem não ter que fazer jantar. Da mesma forma que pessoas que sabiam que não podemos fazer os tais movimentos rotativos com o braço, houve pessoas que, se aparecer família, os cunhados, eu vou-te passar ferro, eu vou-te buscar isto, ou depois sentimos-nos muito mimados, não é? As minhas cunhadas, por exemplo, uma altura eu disse, falou-se de fritos e de coisas, e eu disse, por acaso, olha, isto, uns bailarotes marchavam que era uma maravilha. Eu que sou profundamente gulosa, diria isto em qualquer circunstância da minha vida. Naquele momento, como estava fragilizada, acharam, uma foi fazer os bailarotes, a outra passou lá por casa e levou-os. E portanto eu ao fim do dia tinha os bailarotes para comer. Pronto. E souberam que foi uma maravilha. Pronto, já não estou doentinha, se estiverem a ouvir podem levar à mesma. Exatamente, e podem trazer para mim também. Agora é mais bolinho, estamos na fase do bolinho. Agora estamos na fase do bolinho. Olha, Lourdes, tu nunca perdeste essa boa disposição, seguramente que em momentos e teus perdeste a boa disposição, claro. Sim. Junto com os teus e com os teus amigos é que mostraste sempre esse ar. Mas houve um comentário e tu... postaste algumas nas redes sociais algumas situações e uma que me marcou muito foi no final, tu disseste que foste à consulta e que o médico disse que estavas curada e tu perguntaste, então, o que é que eu faço agora? Claro, porque aquela rotina de exames, de radiografias, mamografias, de análises, de taques, de não sei o quê, está tão... Parece que aquilo tornou-se da tua vida. E quando te devolvem a tua vida, há sempre aquela sensação, e não só, porque quando estás a ser acompanhada, também tens aquela sensação de segurança. De que estão a cuidar de mim. Então, e agora mandam-me embora? Tive alta. Eu perguntei, quando é que é a próxima consulta? Ele disse, não, agora não tem mais nenhuma consulta aqui no EPO. Agora vou-lhe mandar a carta para a sua médica de família. Na altura ainda tinha médica de família, uma médica fantástica, a doutora Vera Martins. A doutora Vera Martins. Pronto, agradeço-lhe profundamente. Esteve sempre em contacto com o IPO, recebia todas as informações. Era verdade. Ela própria me chamava quando entendia. Venha cá porque eu quero ver isto, quero fazer aquilo. E portanto, fui profundamente apoiada lá, e agora refiro aqui, a minha enfermeira, que pertencia a Fernanda Pinto, que fez os pensos, que fez isso tudo, excepcional também, a equipa, e na altura quando o médico disse vai embora, e já não tem mais consultas aqui no IPO, e nós, como continuamos com aquele medo de a tal questão, pode voltar a aparecer, como é que eu controlo isto agora? E eu disse, então, mas o que é que eu faço agora? E ele disse, então, mas agora vai à sua vidinha, o que é que quer fazer mais? Agora vou-lhe dar alta, volta ao trabalho, vou-lhe aos seus amigos, vai à sua vidinha. E pronto, eu fui à minha vidinha. Olha, e agora também vais à tua vidinha. Vou à minha vidinha, não é? Tens mais que fazer. E tu também, não é? Não, eu vou continuar aqui.
Tu é que vais à tua Pois, vidinha. eu vou à minha vidinha. Olha, Tu continuas Lourdes, na tua. eu gostei muito de te ter aqui porque tudo o que tu disseste é muito importante para quem está doente, para as famílias é muito importante, para os maridos, aqueles que ouviram, é muito importante também e acima de tudo, para quem possa ter alguma desconfiança, o diagnóstico precoce. Certo. O é diagnóstico fundamental. precoce, o diagnóstico precoce. Não é nenhuma sentença de morte. Não. Quanto mais precoce, For. menor é a probabilidade. Isto é um bocadinho matemática que tu sempre detestaste. Não gosto nada desses números. Aliás, gosto de desafiar os números. E nós, sobreviventes, desafiamos os números. Lourdes, muito obrigada. Ok. Muito obrigada beijinho eu pelo grande convite. para ti. Muito obrigada. E a todos os que estiverem a passar por isso, não desanimem, ok? Isto, devagarinho a coisa vai, tudo se resolve. É, não é? É. Tudo se resolve. Tudo se resolve. E um beijinho para todos, e especialmente E é um beijinho muito para ti. importante esse estado de espírito. Acima de tudo, eu penso que é... Faz parte do processo, eles próprios dizem, não é? Que o enfrentar as coisas, que não é fácil, esse estado de espírito não é fácil. É muito bonito estarmos aqui agora a falar. Na altura em que se esteve a passar Claro, por ela, claro, a conversa claro, é diferente. Mas o estado de espírito ajuda muito, o estado anímico da pessoa. E a vontade de sobreviver Sim, também. sim. Acima de tudo, a vontade de sobreviver, a vontade de lutar, Sim. não é? Não é entregar-se à doença. Não, de isso forma não. nenhuma. Não nos rendemos. Lourdes, muito obrigada, querida. Paulinha. Beijinho. Tudo a correr bem. Uma boa noite para todos. E porta-te bem. Tu sempre foste não muito sei, não elétrica. prometo que é para não falhar. Nunca portaste muito bem. Ela era assim, pequenina. Pronto, já estivemos a conversar melhor. Muito, anda, E cá ando. E cá andas, pois olha, e se calhar é isso que faz com que, Também ajuda. com que os cancros tenham medo de ti, que se desapareçam e que assim como desapareceu. Agora fizeste-me lembrar uma amiga que me disse isso precisamente. O quê? Tens cancro? Eia, quando o bicho souber onde foi parar, vai-se logo embora. Estás a ver? Pronto. É isso. Foi Portanto, animador, por acaso foi animador. eu acho que sim. Ele disse assim: esta não, esta não, por amor de Deus, vamos embora, que com esta não levamos nada. E é esse o espírito que todos devem ter em relação ao cancro, que é disso que falamos. Exatamente. Lourdes, muito obrigada. Uma boa Tudo a correr tarde. bem e Tchau. ser feliz, está bem? Obrigada. Obrigada. A Lourdes Ferreira, ela é professora e eu não gosto de dizer, mas é esse o termo, ela é uma sobrevivente da doença oncológica. Exato. Não é isso? Um beijinho para todos. Esta foi a nossa conversa de hoje. A Lourdes é da minha idade. Ainda esta semana vamos falar com uma menina que tem a idade do meu filho. Passou pelo mesmo, é uma história diferente e vamos ouvi-la na quinta-feira, no último dia do Outubro Rosa. Muito obrigada a todos. A continuação de uma muito boa tarde.